Olá, turminha do quarto ano, boa tarde, tudo bom com vocês? Meus amores, hoje nós iremos dar continuidade ao nosso estudo sobre o gênero do substantivo, certo? Na aula passada de língua portuguesa, a tia explicou para vocês como identificar o gênero do substantivo, como classificar o gênero do substantivo. E hoje nós iremos enfatizar, explorar ainda mais esse gênero do substantivo. Peço que vocês peguem a gramática de vocês, abram na página 121. Gramática, página 121, ok? Diz assim: gênero do substantivo. Leia o texto. Cada um. Papai é como é, entendo ele até. Sua vida não é mole não. Sai para trabalhar, só volta pro jantar. Cochila em frente à televisão. Mamãe foi sempre assim, cuidou sempre de mim. Uma adorável chateação. E um tal de toma banho, escova os dentes, troca roupa e vai fazer sua lição. Homem e mulher, que confusão. Cada um é como é, por fora tudo bem, por dentro não. Ninguém parece com ninguém. Vovó é genial, da casa é a mais normal, com as suas manobras radicais. Escondido ela me dá dinheiro para gastar, nunca conta nada pros meus pais. Vovô é que tem sempre para falar uma novidade genial. Se esquece e conta sempre a mesma história e adormece entre as notícias do jornal. Nós acabamos de ler um poema. Sim, um poema. No caso, este poema aqui, crianças, vocês podem analisar, perceber que nele há a diferenciação entre mulher e homem. Neste poema está explicando o que a mulher faz, o que o homem faz, né? Olha, nós iremos explorar aqui, enfatizar aqui nessa questão de homem ser um gênero, gênero masculino, homem, mulher, gênero feminino, mulher, se refere à mulher. Então, toda vez que estiver gênero masculino, está se referindo ao homem. Quando for gênero feminino, estará se referindo à mulher. A mulher, ok? Página 122 diz assim: na língua portuguesa, há dois gêneros do substantivo, o gênero masculino e o gênero feminino e o gênero feminino. Gente, lá no poema vocês podem observar que tem 4 palavras destacadas: papai, mamãe, vovô, vovó. O papai, o vovô. Olha, para mim poder classificar pai e vô, né? Papai e vovô, eu usei o artigo o. O artigo o, ele é usado em substantivos masculinos. Já para classificar mamãe e vovó, foi usado o artigo a. O artigo a, ele é usado em substantivos femininos. Em substantivos femininos, certo? Olhem, antes das palavras do gênero masculino, colocamos os artigos o, os, uns. 4 artigos masculinos: o, os, uns. Antes dos substantivos femininos, nós colocamos os artigos a, as, uma, umas. 4 artigos também, certo? Vejam aí o exemplo. Crianças,
nós temos os artigos definidos, que são a, as, os. Esses aqui são os artigos definidos, certo? Definidos. Por que são chamados de definidos? Porque eles definem algo. E nós temos os artigos indefinidos, que são uma, umas, e uns. Esses aqui são os artigos indefinidos, certo? Indefinidos. Por que eles são chamados de indefinidos? Porque eles indefinem, certo? Eles indefinem. No entanto, meus amores, os artigos eles são classificados em singular, e plural. Quais são os artigos definidos no singular? A, o. Esses aqui são os artigos definidos no singular. E os artigos indefinidos no singular? Uma e um. Esses aqui são os artigos indefinidos no singular. E nós temos no plural os artigos definidos no plural: as, os. Artigos definidos no plural. Os artigos indefinidos no plural: umas e uns. Artigos indefinidos no plural, certo? Aí nós podemos fazer a diferenciação entre feminino e masculino. Olhem, os, e uns são do gênero. Eu uso esses artigos no gênero masculino. No gênero masculino. Já as, uma e umas, eu uso esses artigos no gênero feminino. No gênero feminino. Esse aqui, artigo definido singular feminino. Sim. Assim como o O. O O é o quê? Artigo definido singular masculino. É masculino porque eu uso ele no gênero masculino e este feminino porque eu uso ele no gênero feminino, certo? Olha, vamos lá. O garoto gosta de ler. O garoto gosta de ler. Olha aqui. O é o quê? É o artigo. Esse artigo está acompanhando esse substantivo. Garoto é o substantivo. E garoto, substantivo masculino ou feminino? Masculino. Substantivo masculino. Agora, a menina é bonita. A menina é bonita. Esse é artigo. Esse artigo, ele está acompanhando o substantivo menina. Menina é o substantivo. Esse substantivo, ele é masculino ou feminino?
Como está se referindo a uma mulher, é um substantivo feminino. É um substantivo feminino. É verbo e bonita é um adjetivo. Por que é adjetivo? Porque está caracterizando a menina. A menina é o quê? A menina é bonita. Certo, crianças? Então, olhem. O artigo o, ele está acompanhando o substantivo masculino garoto. O artigo a está acompanhando o substantivo feminino menina. Certo? Olhem, a formação do feminino. No caso, nas palavras terminadas em o, o que eu faço? Terminadas em o ou em e, eu irei trocar a vogal o ou a vogal e pela vogal a, que é o caso. Menino. Menino fica o quê? Menina. Eu troquei, eu tirei a vogal o e coloquei a vogal a. Esse aqui é o feminino, esse aqui é o masculino. É o mesmo caso que acontece com mestre. Ó, mestre termina com a vogal E. Eu irei tirar a vogal E e irei acrescentar a vogal A. Mestra. Nesse caso aqui, eu terei o feminino da palavra do substantivo masculino mestre. O menino, a menina. O mestre, a mestra. Certo, crianças? Nas palavras terminadas em ão, tem o caso das palavras terminadas em ão. Quando a palavra termina em ão, eu irei substituir por oa. Deixa eu apagar isso aqui. Ona ou an. Certo? Ou an. Aqui. Pavão. Pavão é um substantivo terminado em ão. Pavão é um substantivo do gênero masculino. Para mim saber qual é o feminino do substantivo pavão, eu tiro o ão e coloco oa. E fica pavoa. Pavoa. O pavão, a pavoa, certo? Assim como folião e irmão. Aqui, irmão, que é um caso mais usado. Irmão. Irmão, o feminino é irmã. Olha, irmão e irmã. Eu coloquei o an, tirei o ão e acrescentou o an. Ou então, simplesmente, eu tirei a vogal o. Tirei a vogal o e ficou o an. Irmão, irmã. Já, crianças, nas palavras terminadas em R, S e Z. Nas palavras, nos substantivos masculinos terminados em R, S e Z, o que eu faço? Eu irei simplesmente acrescentar a vogal A. Eu somente acrescento. Aqui, olhem, o cantor, a cantora. O cantor, a cantora. Eu somente acrescentei a vogal A. Olhem, outra coisa. Quando o substantivo ele passa a ser feminino, o artigo também tem que estar em concordância. O artigo tem sempre que concordar, tem que estar em concordância com o substantivo. Que é o caso de juiz,
juíza. Olhem, juiz, juíza. Vocês podem observar que juiz termina com Z. Quando eu fui passar esse substantivo para o feminino, eu acrescentei a vogal A. Juiz, juíza. O juiz, a juíza. A juíza. Olhem, crianças, a tia explicou para vocês a classificação, né? A classificação em feminino e masculino. Expliquei também que nós devemos usar os artigos antes dos substantivos e que, inclusive, esses artigos eles devem estar em concordância com o substantivo. Olhem, aí foi citado o exemplo para vocês. O papai, a mamãe, o vovô, a vovó, o garoto, a menina, certo? Substantivos dos gêneros masculino e feminino. Foi falado também sobre a formação, a formação do feminino. Por quê? Olha, é mais comum, é mais fácil, né? Podemos dizer assim, é mais fácil os substantivos na forma masculina do que na forma feminina. Lá na lousa eu mostrei para vocês alguns exemplos de como se formava o feminino, Exemplo, nas palavras terminadas em O ou em E, o que eu irei fazer? Eu irei tirar a vogal O ou a vogal E e acrescentar. Irei substituir a vogal O ou a vogal E pela vogal A, que é o caso. O menino, a menina. O garoto, a garota. O mestre, a mestra. Vocês podem prestar atenção que menino termina com a vogal O. Eu substituí a vogal O pela vogal A. Assim como em mestre. Mestre, eu substituí a vogal E pela vogal A. O mestre, a mestra. E também, crianças, nas palavras terminadas em ão. Nas palavras terminadas em ão, eu irei substituir o ão pela oa, pela ona ou por an. Exemplo, o pavão, a pavoa. Eu substituí ão por oa. O folião, a foliona. Eu substituí ão por ona. O irmão, a irmã. Eu substituí o ão por an, certo? E também nas palavras terminadas em R, S e Z. Quando o substantivo masculino termina em R, S ou Z, o que é que nós iremos fazer? Nós iremos acrescentar a vogal A. Simplesmente isso. Acrescentou e pronto. Que é o caso. O cantor, a cantora. O freguês, a freguesa. O juiz, a juíza. Olha, cantor terminou com a letra R. Eu acrescentei a vogal A. Freguês terminou com a letra S. Eu acrescentei a vogal A. Juiz terminou com a letra Z. Eu acrescentei a vogal A, certo? Daí então formou-se o feminino. Dessas palavras
Formou-se o feminino dessas palavras masculinas, desses substantivos masculinos. Ok, crianças? Olhem, página 123. Na página 123 diz assim: alguns substantivos têm formas diferentes para o gênero feminino e para o gênero masculino. Sim, alguns substantivos não tem nada a ver com o outro. Assim, morfologicamente falando de grafia, que é o caso: ator, atriz, bode, cabra. Onde bode parece com cabra? Não. Inclusive, eu já até ouvi, né, assim, crianças da idade de vocês que pensam, já ouvi crianças da idade de vocês falando o quê? O bode, a boda. Não, mas boda não existe. O bode, a cabra. A cabra. Boi, vaca. Cão, cadela. Carneiro, ovelha. Cavalo, égua. Cavalheiro, dama. Compadre, comadre. E temos também duque, duquesa. Frade, freira. Galo, galinha. Genro, nora. Homem, mulher. Padrinho, madrinha. Pai, mãe. Zangão, abelha. Muitos, inclusive, não sabem, mas o substantivo masculino de abelha é zangão. Sim, é zangão. E nós temos também, crianças, os substantivos comuns de dois gêneros. Os substantivos comuns de dois gêneros são aqueles que são os substantivos que possuem uma só forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. E a única forma de diferenciá-los é através do artigo. É através do uso do artigo, dos artigos femininos e dos artigos masculinos. No caso, nós só precisamos colocar o artigo o na frente do substantivo masculino, quando for masculino, quando estiver se referindo a um homem, e colocar o substantivo a na frente do substantivo quando ele estiver se referindo a uma mulher, masculino, feminino, certo? Me acompanha aí até a lousa. Olhem, crianças, no caso como a tia explicou para vocês, que existem os substantivos que possuem uma só forma para o gênero masculino e para o gênero feminino, que é o exemplo de estudante, estudante. Para mim saber se é masculino ou feminino, eu irei usar o artigo. Eu irei usar o artigo o para o masculino e o artigo a para o feminino. Olhe, a estudante, se atrasou. A estudante se atrasou. Essa aqui, estudante, é o quê? É feminino, substantivo feminino. Por que eu sei que é feminino? Por conta do artigo. Por conta do artigo a. Mas, se a frase fosse o estudante se atrasou. Essa frase aqui, crianças, no caso, esse substantivo, ele seria o quê? Ele é, aliás,
masculino. Por que que ele é masculino? Por conta do artigo o. O o está classificando o estudante como artigo masculino, como artigo masculino, assim como gerente, o gerente, a gerente. Existem vários outros substantivos que são comuns de dois gêneros, que a única forma de diferenciá-los, de classificá-los, é através do artigo. Seja o artigo a para o feminino ou o artigo o para o masculino, ok? Olhem, e aí nós temos também substantivos que têm uma única forma para o masculino ou para o feminino, que são chamados de sobrecomuns. Substantivos sobrecomuns são aqueles que têm apenas uma única forma para o feminino ou para o masculino, que é o caso de criança. A criança. Existe o criança? Não, não existe. Só existe a forma a criança. Criança, a palavra criança, o substantivo criança, pode se referir tanto a um menino quanto a uma menina. Tanto a um menino quanto a uma menina. A criança joga bola. A criança joga bola. Olha, esse substantivo aqui, ele é o quê? Ele é um substantivo sobrecomum. Ele é um substantivo sobrecomum. Por quê? Porque a forma, ele só tem uma única forma para o feminino ou para o masculino ou para o masculino. Certo? E por fim, nós temos os substantivos epicenos. O que são os substantivos nós temos os substantivos epicenos. O que são esses substantivos epicenos? Gente, os substantivos epicenos são aqueles que têm um só gênero e nesse único gênero indica nomes de certos animais. Para indicar o sexo do animal, nós usamos a palavra macho e fêmea. Olhem, aqui. Pato e pata. É preciso usar macho e fêmea? Não, não é preciso usar, pois nós já sabemos que pato é masculino, pata é feminino. Mas o crocodilo, olha, crocodilo. Eu posso colocar o artigo a crocodilo? Não. Eu coloco simplesmente o artigo o. O crocodilo macho, o crocodilo fêmea, o crocodilo macho, o crocodilo fêmea. Eu usei as palavras macho e fêmea para classificar o gênero, para indicar se o gênero é masculino ou para indicar se o gênero é feminino. Substantivos epicenos, eles classificam os substantivos de certos animais, ok? E para ver essa classificação eu uso macho ou fêmea, certinho? Olhem, crianças,
O que são os substantivos comuns de dois gêneros? Os substantivos comuns de dois gêneros são aqueles que possuem uma só forma para os gêneros masculinos e femininos, que é o caso de estudante. O estudante, a estudante. A única diferenciação que há entre ambos é o artigo, porque quando é masculino eu uso o artigo o, quando é feminino eu uso o artigo a. O estudante masculino, a estudante feminino. O gerente masculino, a gerente feminino. Então, isso são os substantivos comuns de dois gêneros. Nós temos também os substantivos sobrecomuns. Os substantivos sobrecomuns são aqueles que têm uma única forma para o gênero masculino e para o gênero feminino. Ou seja, eles são chamados de sobrecomuns, que é o caso de criança. A criança joga bola. A criança. A palavra criança, o substantivo criança, está se referindo, pode se referir, tanto a um menino quanto a uma menina. Então, é classificado como substantivo sobrecomum, certo? E temos também os substantivos epicenos. O que são esses substantivos epicenos? Os substantivos epicenos são aqueles que existem substantivos de um só gênero, que indica nome para certos animais, que indica o nome de certos animais. Para indicar o sexo daquele animal, nós usamos as palavras macho e fêmea. Olhem, lá na lousa eu dei para vocês o exemplo de pato e pata. Pato é um substantivo do gênero masculino, e pata é um substantivo do gênero feminino. É um substantivo do gênero feminino. No caso, o crocodilo macho, o crocodilo fêmea, assim como a mosca macho, a mosca fêmea. Olhem, vocês podem analisar que no crocodilo eu uso o artigo o, mosca eu uso o artigo a. No entanto, para ver essa diferenciação, para ver essa classificação entre masculino e feminino, eu vou usar a palavra macho ou fêmea. O crocodilo macho, o crocodilo fêmea. A mosca macho, a mosca fêmea. Certo? Meus amores, vocês agora irão fazer em casa as atividades das páginas 129, 125, 126, 127, 128 e 129, das páginas 124 a 129, certo? Qualquer dúvida que vocês tenham sobre este conteúdo, já sabem, podem estar me ligando, podem estar me mandando uma mensagem, fazendo perguntas, aquela coisa toda que a tia tem o maior prazer em explicar novamente para vocês. Certo, crianças? Beijinhos, até a próxima aula!